Então, aí a gente partindo de Tertuliano, pensando de uma questão mais histórica, né, dessa influência do dualismo na construção de fé, na construção teológica, ou seja, até na própria eclesiologia, a gente vai passar para Agostinho, né? Agostinho vai enfrentar um debate muito interessante. Inclusive, a gente vai usar muito Agostinho no nosso próximo encontro sobre a Teodiceia, que ele talvez seja o grande pensador desse tópico de justificar Deus diante do mal. Mas ele enfrenta também um debate muito intenso que é em relação a um suposto dualismo entre teologia e filosofia, onde a filosofia, né, tentava incutir o pensamento de que tudo aquilo que deve ser prática de fé, antes de ser praticado como elemento de fé, precisa ser provado pela razão. E com isso, tudo aquilo que não pudesse ser comprovado pela razão, não poderia ser crido. E aí você teria uma dificuldade muito grande com as questões que não tem como ser comprovadas cientificamente, como por exemplo a questão dos milagres, né, daquilo que tem uma atribuição transcendente. A outra questão é que Agostinho vai dizer não, a gente vai entender que o cristianismo não está contra a filosofia, nem o cristianismo é a verdadeira filosofia, que foram duas proposições criadas antes, né? Uma de que ele era contra, que é a proposição do próprio Tertuliano, depois de que o cristianismo é a verdadeira filosofia, e Agostinho, Orígenes, não, o cristianismo e a filosofia elas não estão em campos opostos, definitivamente. E então ele vai partir da seguinte proposição: diante de um fato ocorrido, primeiro eu creio para depois entender. De onde surge a proposição crer para entender. Então a fé e a razão caminham juntas. A ciência e a fé caminham juntas, a filosofia e a teologia caminham juntas. A igreja e o Estado caminham juntos, a teologia e a política caminham juntos, até o momento em que, no caso da fé e a razão, que a razão para e a fé continua. Então chega um momento que cientificamente não existe nenhuma possibilidade de cura de uma patologia e nem por isso o sujeito que tem fé vai parar de pedir ao seu Deus para curá-lo. Então caminha junto, não precisa exatamente se opor, né, não é uma coisa contra a outra. Depois avançando um pouco, a gente tem uns momentos importantíssimos, que é, por exemplo, o elemento Copérnico e Galileu, né, que vai tirar a ideia de uma Terra quadrada e a ideia de um geocentrismo, ou seja, de uma Terra como centro da criação. E vem então a questão de que, na verdade, quem gira não é o Sol, é a Terra. Esse dia eu estava vendo na praia, né, a dificuldade nossa de compreensão. Alguém falou assim: vamos lá ver o pôr do Sol. Eu falei: mas como é que o Sol pode se pôr se o Sol, quem gira é a Terra? Né? Pô, se a gente no século XXI que sabe exatamente que quem faz a rotação é a Terra, não é o Sol. Se a gente usa essa linguagem, vai ver o pôr do Sol, imagine no século III, né? Imagine coitado do Josué, né? Ia dizer o que sobre o Sol parar? Então essa descoberta científica coloca muito em queixa a fé. Inclusive o primeiro, acho que Copérnico ou Galileu, teve que retroceder, né, porque foi ameaçado, porque a igreja achava que a fé ia se perder, porque iria destruir a crença da Terra quadrada, essas coisas todas que vocês já sabem. Mas, na verdade, a ciência até colabora ainda mais para apresentar um Deus ainda não visto pela fé. Quando o texto bíblico fala que Deus é criador dos céus e da terra, já era uma coisa muito avançada, porque os deuses daquela época estavam fundidos com a sua criação. E Yahvé, apesar de, ele era o criador de tudo isso, mas não estava, né, como no panteísmo, né, fundido na sua criação.
Mas isso já era maravilhoso, só que eles tinham uma visão de quê? Uma visão de céu e terra, uma visão planetária de somente os planetas que são visíveis, né? Como no caso a Lua, o Sol e também as estrelas. E quando vem essa descoberta científica, mostra um Deus que já era grande, mas não era visto pela fé, né? Que é a ideia de que a Terra é somente um ponto de areia em todo o universo criado, que o universo é algo muito maior do que o que se pode ser visto a olho nu. Então, em vez dessa descoberta destruir a fé, nesse sentido ela acaba ainda aumentando, né? É como se nós pudéssemos falar que o tiro saiu pela culatra, em vez de diminuir, aumentou. E depois a gente tem um pensamento muito interessante, que é o pensamento dos reformadores Lutero e Calvino. Lutero, por exemplo, foi ajudado, né, pelo governo, e todos os países que receberam a reforma, que os reis receberam a reforma, são países protestantes: Inglaterra, Alemanha, França, no início, né? Hoje não é tanto. Então, houve uma participação muito grande, teve a invenção da imprensa, que ajudou muito a divulgação dos textos bíblicos em outros idiomas, né, com a questão da publicação, várias questões, mas o Calvino realmente trouxe uma ideia, uma visão de mundo muito interessante em relação a isso. Inclusive, o Max Weber, num livro que é muito usado nos cursos de teologia, de psicologia, filosofia, antropologia, que é o livro O Calvinismo e o Espírito do Capitalismo, vai dizer que a visão de mundo proposta pela teologia reformada, de que o mundo era o palco da glória de Deus. Então, se você era um operário numa fábrica, você deveria produzir para o seu patrão como se seu patrão fosse Deus. Então, você seria sempre o melhor naquilo que você fazia, porque você estava glorificando a Deus. Segundo Max Weber, essa proposição de Calvino, ou da teologia reformada, impulsionou o capitalismo. E Calvino dizia que o mundo é o palco da glória de Deus. Então ele dizia assim, olha, uma mulher no exercício do seu serviço de lar, né, claro, dentro do contexto dele, cuidando da sua casa, do seu marido, é tão missionária quanto uma mulher que foi para uma outra cidade ser missionária transcultural. Então ele não dividia essas áreas de sagrado e profano. E dizia assim, que a ciência, a cultura, as artes, elas também são servas de Deus. E que quando um artista fazia uma bela obra de arte, aquela obra de arte era uma forma de Deus mostrar para a gente, seres humanos, a sua graça comum, né? A graça que abençoa todas as pessoas. Então a gente tem essas percepções, né, de que todo espaço não pode ser dividido em sagrado e profano, mas sim todo espaço é espaço da glória de Deus ser manifesta, é o palco da ação do cristão, né? Então a gente precisa considerar a ciência como uma dádiva de Deus para a preservação da vida. Nós temos hoje uma estimativa de vida de mais de 70 anos porque as doenças foram erradicadas em sua maioria. Então é preciso olhar, como Agostinho, como Lutero, como Calvino, a ciência como uma parceira, como uma aliada e também como instrumento de Deus para abençoar vidas.